Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, e a aula de hoje é uma aula de milhões, tá? De milhões não porque vocês vão ter que pagar alguma coisa, até porque a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ele tem que ser de forma gratuita, né? O próprio Jesus, ele nos ordenou a ensinar as pessoas de forma gratuita. Ele disse: de graça recebestes, de graça dai, né? Então tome cuidado aí com pastores, com igrejas que ficam montando cursos teológicos e vendendo para você a palavra de Deus, porque são mercenários, tá? E a aula de hoje é de milhões porque o conteúdo dela vai enriquecer bastante a sua interpretação bíblica, o seu conhecimento bíblico, tá bom? A aula de hoje que eu quero trazer para vocês, ela é a respeito de uma postagem que eu vi de um perfil de uma pessoa, deve ser ateu, né? E aí a postagem era o seguinte: a contradição que existe na Bíblia e que evangélico nenhum sabe explicar, né? O que acontece? Às vezes a galera ela fica chateada com Deus, né? A pessoa dá uma crise de histeria, de existência, se auto-declara ateia, né? E aí ela vai para a internet tentar fazer uma apologética ateia, né? Dizendo que a Bíblia é mentirosa, que Deus não existe. Mas aí a pessoa muitas das vezes vem com alguns argumentos e vem com algumas questões que às vezes você olha e fala assim: gente, como que a pessoa pode ser tão burra? Né? Me perdoem a expressão, mas assim, é de um nível de burrice muito grande. E no decorrer da aula agora eu vou explicar para vocês o porquê é uma tremenda de uma burrice, tá? Bom, os textos da nossa aula de hoje vai ser o capítulo 4 de Romanos, tá? E o capítulo 2 da carta de Tiago, que segundo esse ateu há uma contradição entre esses dois capítulos, e por haver contradição, né, a Bíblia ela não é, vamos dizer assim, confiável, né? Porque se a Bíblia ela entra em contradição com ela mesma, né? Então a Bíblia ela não é confiável. E eu sou obrigado a concordar que se a Bíblia ela entra em contradição com ela mesma, ela não é passível de confiança. Mas qual que é o problema? Muitas das vezes nós lemos algo, né, muitas das vezes com uma venda nos olhos, e a gente tira uma interpretação da Bíblia que não é aquilo que a Bíblia está querendo dizer, né? Eu dei risada outro dia com uma postagem, né, é uma trend que tem na internet, onde as pessoas tá lendo um determinado livro, né, e pelo jeito é um livro de suspense, e aí um trecho do livro fala assim: e ele sorriu com os dentes de baixo. Aí a pessoa fica assim, sem entender, né? Como que a pessoa sorri com os dentes de baixo? Aí a pessoa fica assim, ó, tentando sorrir com os dentes de baixo, né? Mas muitas das vezes o que acontece é que a pessoa lê a Bíblia e ela tem uma interpretação daquilo que não é o que a Bíblia está querendo dizer, né? No dia a dia, muitas das vezes, você conversa, você comenta algo na internet e as pessoas elas não entendem algo óbvio. Talvez você já tenha visto, por exemplo, um tipo de anúncio assim na internet: vende-se bolo de cenoura, né? Vende-se bolo de cenoura, R$ 10 o pedaço. Entrega das 8 da manhã às 5 da tarde. Interessados, fazer o pedido antecipadamente. Então, no anúncio já está claro ali: vende-se bolos de cenoura, R$ 10 o pedaço, entregas das 8 da manhã às 5 da tarde, e entrar em contato para fazer o seu pedido, né, a sua encomenda. Aí o brasileiro, ele é muito inteligente, ele entra lá no anúncio e fala assim: o que vocês estão vendendo? Sendo que lá já tá bolo de cenoura. Quanto que é? Já tá lá no anúncio.
R$ 10 o pedaço. Ah, tem como você me entregar às 6 horas da noite? Já tá lá, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas a pessoa... O que acontece hoje com o ser humano, né? Mais especificamente o brasileiro? Ele não é capaz, assim, cognitivamente, de ler algo simples e entender o que o texto está querendo dizer a ele. Né? Por exemplo, você vai fazer um comentário na internet muitas das vezes, de forma irônica, e aí você tem que escrever algo, né? E aí você tem que colocar entre parênteses, contém ironia, porque as pessoas não entendem mais uma frase irônica. Né? O cúmulo do absurdo. Esses dias eu vi na internet uma foto de uma blogueira muito famosa aí na área de maquiagem, acho que é Mari Maria, não sei, onde ela tirou a foto, acho que com a mãe dela e com as irmãs dela, né? E ela é ruiva, as irmãs tudo branca também, ruiva, loira. E aí a pessoa teve a capacidade de ir lá na foto dela e comentar: poxa, nenhuma negra. Aí ela foi lá e colocou assim: amor, são minhas irmãs, né? Agora, a família é de uma etnia branca, como que você vai ter uma pessoa negra ou seja, a pessoa viu a foto dela e não teve a capacidade cognitiva de olhar o post e identificar que era uma foto familiar. E esse é um problema, como eu já disse em outros vídeos, que é o efeito Dunning-Kruger, né, que ocorre nas pessoas, e elas não são capazes de compreender o óbvio, tá? Agora você imagina um livro com uma linguagem antiga, como a Bíblia, né, que foi traduzida do grego para o latim, do latim pro inglês, né, pro português, e com algumas variantes de palavra, usando muitas das vezes palavras que nós no nosso vocabulário nós não usamos, porém nós não conhecemos, né? E aí a pessoa lê um versículo da Bíblia e ela acha que ela já é especialista na Bíblia. E aí ela vai para a internet dizendo: olha, porque a Bíblia há uma contradição. Porque a Bíblia ela não é passível de confiança porque ela está entrando em contradição. Né? Mas infelizmente isso acontece com ateus, tá? Não são todos, porque tem ateu inteligente, né? Eu sempre cito o professor Pondé, porque ele é um ateu, ele é um professor de filosofia, ele é ateu, e ele já disse com as próprias palavras dele que a pessoa que diz que a Bíblia não é um grande livro, ela simplesmente é uma pessoa burra, né? Não foi com essas palavras, mas o que ele quis dizer é que só um idiota, né? Só um idiota para dizer que a Bíblia não é um grande livro. Né? Então, existem ateus conscientes, lúcidos, né? Que eles têm a opção deles de não acreditar em Deus, e é um direito deles. Mas tem os Enzos do ateísmo, que são militantes e eles querem ficar com um véu na frente e eles querem militar uma coisa que eles não conhecem, né? E muitas das vezes eles acabam enganando um monte de coitado que é evangélico também, que está dentro da igreja, que os pastores hoje já não ensinam mais a Bíblia, porque está interessado só em manter a pessoa um burro de carga ali dentro da igreja, trabalhando e dando dízimo, né? E aí acaba enganando um coitado de um crente que está ali dentro da igreja. Então a minha função, como um cristão, servo de Cristo e defensor da palavra de Deus, é vir abrir os olhos de vocês aqui e entender um pouco mais da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. O texto é o capítulo 4 de Romanos e depois a carta de Tiago, capítulo 2, nós vamos entender, tá? Então eu quero ler para vocês aqui, ó, o verso 1, 2, 3 e 4 do capítulo 4 de Romanos, tá? Então prestem atenção. A Bíblia que eu estou usando a minha Bíblia Filament, daqui é a nova versão transformadora, NVT, tá? Mas você pode acompanhar aí com qualquer Bíblia que você tiver aí.
Como eu já disse, vai ter alguma variação de palavras, alguma variação, mas o sentido do texto é o mesmo, o texto, independente da versão que você esteja lendo, até mesmo da Bíblia Católica, tá? O sentido, o que o texto está querendo dizer é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, ó, Romanos, capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4, diz o seguinte, ó, prestem atenção. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. Que nação é essa? Israel, tá? O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, ou seja, nas suas obras, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores, tá? Eu falei do 1 ao 4, mas aí eu li um versículo a mais, até o 5, para vocês entenderem melhor. Então, lendo aqui, dá a entender que Paulo está falando para os judeus ali de Roma, para os cristãos judeus ali de Roma, que Abraão ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Correto? Ó, versículo 2, 3, 4 e 5 eu vou ler. Ó. Se suas obras tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base nas suas obras, no seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Então Paulo aqui está falando que Abraão ele foi justificado pela sua fé e não pelas suas obras. Deu para vocês entender? Paulo está dizendo aqui que Abraão foi justificado pela sua fé e não pelas suas obras. Tá? Agora vamos ler aqui a carta de Tiago, o capítulo 2, né? A partir do verso 14. Mais precisamente eu vou ler a partir do verso 21, porque depois eu vou ler antes do verso 21 para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá, Tiago, capítulo 2, a partir do verso 21. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim, as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras é morta. Então veja que aqui agora Tiago está falando que Abraão ele foi justificado não só pela fé, mas também pelas obras. E aí? É uma contradição, não é? Primeiro, Paulo vem aos Romanos e diz que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Mas agora Tiago vem na carta dele e escreve que Abraão foi justificado pela fé, mas porque ele fez obras. Contradição? Nenhuma. Sabe o que acontece, pessoal? Vou explicar para vocês. Eu não sei da onde as pessoas tiraram que você pode interpretar a Bíblia em um versículo isolado. Eu não sei.
E isso daí não é só por parte dos ateus, tá? Não é só por parte dos ateus, por parte dos evangélicos também, por parte dos católicos também. Porque o que acontece? Vou explicar para vocês. O ser humano, eu creio que isso é devido ao pecado, ele tende a trilhar o caminho mais cômodo para ele, né? Então, o que acontece? O ser humano, ao invés dele ler a Bíblia, ver o que a Bíblia diz e moldar a sua fé baseado no que a Bíblia diz, ele interpreta, ele acha ele acha que vai ser de uma forma, e aí ele fica pegando versículos isolados na Bíblia para dar razão a ele. Por exemplo, você vai ter pessoas que vai dizer que o dízimo é bíblico, porque tá lá no Antigo Testamento, né, que Deus mandando ao dízimo, trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, porque o dízimo é de Deus, todavia vós me roubais, então você tem que dar o dízimo, né? Só que aí você vai na mesma Bíblia e você vê que o dízimo na Bíblia, esse dízimo que Deus falou em Malaquias, trazei o dízimo à casa do tesouro, ele não era dinheiro, ele era comida. E se você olhar na lei em Deuteronômio, era proibido pela lei dar dízimo em dinheiro. Quando uma pessoa ela morava muito longe, o dízimo, a comida que ela ia trazer, os 10% da plantação ali, dos animais que ela ia trazer para o templo, era muito, não dava para ela viajar Israel todo para ir lá em Jerusalém levar, a lei mandava ela vender aquele mantimento, pegar o dinheiro, ir para Israel entregar o dízimo, só que chegando lá ela não podia dar o dinheiro. Ela tinha que comprar tudo em alimento de novo. E aí, só que aí ela podia comprar o que ela quisesse. Se ela quisesse comprar comida, animal, bebida, grãos, vinho, o que ela quisesse comprar, ela podia comprar. E disso que ela comprava, ela comia, ela se abastecia na viagem, e o restante ela dava no templo. Ou seja, então a pessoa ela também comia do dízimo dela. O que hoje nas igrejas é diferente. Né? E aí muitas igrejas vai falar para você, não, porque você tem que dar o dízimo, porque nós temos que pagar o salário do pastor porque ele é o sacerdote. Não, a Bíblia fala que sobre o sacerdócio universal. Ou seja, todo cristão ele é um sacerdote. Tá? Então, não existe mais esse negócio de, porque o pastor é o manda-chuva, é o sacerdote. Não existe isso. A casa do tesouro era no templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém não existe mais. A casa do tesouro não é a tesouraria, como muitos pastores mentirosos pregam, que a casa do tesouro é a tesouraria da igreja. Não, a casa do tesouro era o templo em Jerusalém. Todo o Israel entregava o dízimo no templo em Jerusalém. Então, veja como é comum eu pegar um versículo isolado para tentar ludibriar as pessoas. Eu posso, por exemplo, pegar e falar assim, pô, no Antigo Testamento, Abraão teve lá 2 esposas, né? Jacó teve 4 esposas, Isaac, Davi, Salomão teve aí 700 mulheres, mais 300 concubinas, totalizando aí 1000 mulheres. Por que eu não posso ter 2, 3, 4, 5, quantas eu quiser? Se na Bíblia eles pôde. Tá lá na Bíblia. Só que a Bíblia nunca autorizou. A Bíblia nunca falou que um homem deverá ter mais de uma esposa. Não, a Bíblia desde o início deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher e não às suas mulheres. Então veja que é muito fácil eu usar a Bíblia Sagrada para cometer um erro. A Bíblia ela é tão poderosa que, da mesma forma que ela liberta as pessoas, ela também pode ser usada como uma algema para aprisionar as pessoas dentro da religião e fazer as pessoas escravas. Não sei se vocês já assistiram o filme O Livro de Eli, né? Conduzido aí, interpretado pelo Denzel Washington, que ele era um cego, né? E ele, a meta dele, o Espírito Santo falou para ele que ele deveria pegar a Bíblia dele
e levar, né, até um lugar lá onde eles estavam reunindo livros, depois de um apocalipse que teve lá. E tinha um cara lá, um poderoso de uma cidade, que quando descobriu que ele tinha uma Bíblia na mão, o cara ficou doido. O cara quis fazer de tudo para pegar a Bíblia dele. Por quê? Porque o cara queria usar a Bíblia, porque segundo o cara, esse livro era um livro muito poderoso. E o cara queria porque queria usar a Bíblia para escravizar, para ludibriar, para ser o Deus da cidade lá que ele era, vamos dizer assim, o prefeito, né? Então a Bíblia, ela tem um poder tão grande que, pelo Espírito Santo, ela liberta vidas, ela transforma vidas. Mas a Bíblia, na mão de filhos do diabo, de falsos profetas, ela é usada como um aguilhão para aprisionar as pessoas dentro da religião. Tá? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Infelizmente, as pessoas, quando eles vão interpretar a Bíblia, eles interpretam a Bíblia de forma isolada. O que é um erro muito grande, porque a Bíblia, no original, ela não tem capítulo e versículo, igual nós temos na nossa Bíblia hoje. Que o capítulo e o versículo nada mais é do que um endereçamento, né? Vamos supor que a Bíblia, ela é um estado, tá? Os livros são as cidades, os capítulos são as ruas e os versículos o número das casas daquela determinada rua, tá? Então é fácil eu encontrar um texto e eu falar que ele está no livro de João, no capítulo 3 e verso 5, tá? Para eu poder achar aquele texto. Mas para a interpretação, eu não posso ler um versículo isolado. Eu tenho que ler todo o seu contexto e eu tenho que ler toda a concordância e as referências cruzadas dentro da Bíblia, que são mais de 166 mil referências cruzadas. Tá? Então, quando eu assisto um debate, eu vejo um pastor na igreja abrindo a Bíblia, lendo um versículo isolado e falando 15, 20 minutos em cima de um versículo isolado, eu já sei que ele é um falso profeta. Eu já sei que ele é um anticristo. Porque não tem como eu interpretar a Bíblia com um texto isolado, com um versículo isolado. Eu preciso entender todo o seu contexto. Quando você vai ler uma reportagem, você não começa a ler a reportagem pela metade. Só lá onde o fulano matou. Eu preciso ver a reportagem completa até chegar naquele momento em que o indivíduo matou o outro e o porquê. Lembra quando os seus pais, seus avós mandavam cartas, porque não tinha internet na época, né? E você tinha que mandar carta para os parentes pelo correio? Quando a carta chegava, que você queria saber o que o parente tinha mandado, você começava a ler a carta do início ou do meio da carta? Era do início. E aí você lia do início até o fim, não é verdade? E por que para interpretar a Bíblia a gente começa a ler na metade? A gente lê só um versículo e traça aí uma baita doutrina em cima de um versículo isolado. Não faz sentido, tá? Então, qual é o contexto aqui? Que o ateu aí diz que é uma contradição. Não é uma contradição, por quê? Tá? A gente precisa entender o contexto em que Paulo está escrevendo aqui que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, e o contexto de obras em que Tiago está dizendo. Tá? Então, se você não sabia, prestem atenção agora. Tá? Existem dois tipos de obras do homem. Tá? Prestem atenção. 2 tipos de obras. Tá? Obras meritocráticas. Obras pelo mérito. E obras como fruto do Espírito. Como resultado da fé. Tá? 2 obras. Vou explicar melhor para vocês a diferença entre elas. Tá? Vamos dizer o seguinte, que a pessoa ela foi para a igreja. Diz ela que se converteu.
Tá? Ela se converteu, aceitou Jesus, se batizou, agora ela é uma nova criatura. E aí o que ela faz? Quando vai ter evangelização, porque eu vou entregar panfleto na rua junto com a igreja, porque eu amo Jesus. Né? É uma obra boa, não é? Uma obra boa. Porque a igreja vai distribuir sopa. Não, porque eu vou ajudar, porque eu amo a Cristo, eu amo as pessoas e eu vou ajudar. É uma obra boa, não é? Uma obra boa. Tá? Vamos fazer uma arrecadação de alimentos para ajudar os mais necessitados. Não, eu vou dar uma cesta básica. É uma obra boa, não é? É uma obra boa. Claro, a gente não pode desprezar que são obras boas. Só que essa mesma pessoa que ajudou a evangelizar, que ajudou a distribuir sopa, que doou cesta básica para caridade, essa mesma pessoa é aquela pessoa que na igreja faz fofoca, é aquela pessoa que no serviço dela, ela tenta prejudicar todo mundo. É aquela pessoa que dentro de casa, ela é a judia do marido, judia da esposa, judia dos filhos. É aquela pessoa que aonde ela vai, ela mente para todo mundo. É aquela pessoa que não aguenta ver um rabo de saia na rua, que já tá quase quebrando o pescoço para olhar. Aí eu te pergunto, essas boas obras que ela tá fazendo, são frutos do Espírito, frutos de arrependimento? Não. Sabe por quê? Porque ela faz boas obras, tá? Obras meritocráticas, e ela tem mérito nisso, porque se ela faz algo de bom, é mérito dela. É algo de bom, a gente tem que reconhecer isso. Só que essas boas obras dela está acompanhado de uma carreta de pecado, de uma vida de servidão ao pecado. Essas obras que ela está fazendo não são obras de arrependimento. Ela está fazendo por quê? Não, porque eu quero ir morar no céu. Ela está esperando ir morar no céu porque ela faz o bem. Ela está esperando Jesus amar ela porque ela faz isso. Ela está esperando receber algo de Deus em troca porque ela está fazendo isso. Obras meritocráticas. Tem muitas igrejas que faz voto, né? Aí a pessoa vai na igreja, não, porque se Deus me der uma bênção, eu vou dar tantos reais de oferta na igreja. É uma obra boa, obra meritocrática. Mas aí eu te pergunto, se ela faz essas boas obras, mas ela continua numa vida de pecado, essas obras têm algum efeito na vida dela? Não. No livro de Isaías fala que as nossas boas obras, acompanhada da nossa vida de pecado, ela é como um trapo de imundícia. Tá? E na linguagem de Isaías, o que ele quis dizer trapo de... O que é trapo de imundícia? Não é um pano sujo, tá? Que você limpa o chão ali da tua casa, você passa o pano e sai aquele pano encardito lá, que você coloca no balde d'água e torce aquela água preta. Não é trapo de imundícia ali, não é aquilo ali. O trapo de imundícia, no contexto de Isaías, era o pano que a mulher colocava ali no seu período menstrual, né, que hoje as mulheres usam ali o absorvente, mas naquela época não existia. As mulheres colocavam panos ali para absorver ali o sangue, e aquele pano que saía encharcado de sangue, aquilo era trapo de imundícia. Então, o livro de Isaías fala que as nossas boas ações, aquilo que a gente faz, se ela for acompanhada de uma vida de pecado, é trapo de imundícia, não presta pra nada, não serve pra nada. Obras meritocráticas, tá? É muito comum você chegar num cristão e falar assim, por que você não fala palavrão? Não, porque eu sou crente. Ué, não é porque é errado? Você só fala porque você é crente. Se você não fosse crente, você estava falando? É isso? Não, eu não falo palavrão porque é errado. Pra que eu vou ficar falando palavrão no meio de todo mundo?
não faz sentido. Ah, por que que você não adultera? Não, eu sou crente. Onde já se vê? Não, eu não adultero porque é errado. Eu conheço pessoas que não são crentes e foram fiéis a vida toda às suas esposas, aos seus esposos, e elas não eram crentes. Então, quando uma pessoa ela deixa de fazer algo porque ela é crente, são frutos meritórios. São frutos de mérito dela. Não presta para nada na salvação. Por quê? Porque se nós fazemos boas obras, mas nós tendo uma natureza pecadora, não tem como a gente ser salvo pelas nossas obras, tá? Eu vou fazer uma explicação bem básica para vocês entenderem. Vamos supor que nós, num estado de pecado, né? Vamos supor assim, o rio. Vamos supor que o rio é Deus, né? E nós somos os peixes, tá? Adão era um peixe que estava ali no rio. Quando Adão e Eva, eles comeram do fruto, é como se o peixe, ele pulasse do rio e caísse na areia quente. Pulasse fora do rio e caísse na areia quente, tá? Eu te pergunto, pode um peixe sobreviver fora da água? Claro que não, né? Por isso que Deus falou para eles que o dia que eles comessem do fruto, eles iam morrer. Por quê? Porque o dia que eles desobedecessem a Deus, eles estariam negando a Deus. E negando a Deus é negar a água em que eles viviam, o rio que eles viviam. Então, quando eles decidiram comer do fruto, eles negaram a Deus. É como se o peixe ele negasse o rio que ele vivia e pulasse fora da água na terra seca. E aí, o peixe ele consegue sobreviver na terra seca? Consegue, por alguns minutos, se debatendo ali, mas logo ele morre. O peixe ele consegue criar urina, água sozinha para ele poder se encher, se mergulhar e continuar vivendo? O peixe consegue fazer isso? Não. Nós, quando nós nascemos peixes fora da água. Peixes fora da água. Quando nós nos convertemos e decidimos fazer a vontade de Cristo, o que o Espírito Santo faz? Ele pega nós, peixinhos, e nos coloca dentro da água de novo. Só que aí sempre tem aquele peixe que ele acha que ele tá nadando, só que ele tá pulando para fora da terra, para fora da água. E aí ele se bate, ele nada, e ele acha que por ele estar se debatendo ali, na terra seca, ele acha que esse debater dele aí é algo bom e vai fazer com que ele volte para a água. Então esse debater do peixe ali na terra são as obras que nós fazemos acompanhadas de uma vida de pecado. Não vai servir de nada e no final das contas nós vamos morrer. Então deu para vocês entender o contexto aqui que Paulo fala sobre as obras, ela não ter justificado Abraão, que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras? Porque, pessoal, as obras que Paulo está dizendo aqui são as obras meritórias, tá? Vou explicar melhor. O povo de Israel, com o passar do tempo, Deus deu a lei para eles para um motivo. Que motivo foi esse? Deus deu a lei para que eles pudessem entender que eles não podiam alcançar a graça, a salvação ou a perfeição, a santidade por mérito próprio. Deus deu todas as leis. Só que veja que interessante que todo ano a família tinha que pegar um cordeiro, levar para o sacerdote, para que o sacerdote ali matasse aquele cordeiro e o sangue do cordeiro fosse aspergido lá no Santo dos Santos. Não é verdade? Por que o povo de Israel pegava o cordeiro e sacrificava lá no templo?
por causa dos seus pecados. Não é? Aí eu te pergunto, mas não era só obedecer a lei? Era só obedecer a lei e estava tudo ok. Eu não preciso sacrificar um cordeiro, porque é só obedecer a lei. Mas por que eles sacrificavam um cordeiro? Porque eles viam que era impossível obedecer a lei 100%. Porque eles reconheciam que eles eram pecadores. Então, eles obedeciam a lei. Só que aí, em algum momento eles erravam e eles reconheciam isso. Então eles sabiam que quando chegava aquela determinada época do ano, eles tinham que matar o cordeiro para que o pecado deles pudesse ser purificado. Só que com o passar do tempo, isso foi perdendo o significado. E agora você está numa época de fariseus, de saduceus, que eles inventam um monte de regras na lei para que você não quebre a lei. E eles se achavam as pessoas mais santas da face da terra, julgavam todos que segundo a visão deles não eram santos. No entanto, Jesus chama eles de sepulcros caiados. Estão bonitos por fora, parecem santos, mas por dentro há podridão. É assim que Jesus chama eles. Porque na cabeça dos fariseus, eles eram perfeitos. Eles alcançavam a graça de Deus por causa das suas obras. Não porque Cristo era o Messias. Não porque Deus era bondoso, mas por mérito deles. Eles oravam com as mãos erguidas nas sinagogas. Então eles achavam que essa obediência deles é o que gerava santidade neles. E é aí que Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, que aqui a carta é aos Romanos, mas é a igreja que estava em Roma, que era composta por judeus. Tá? E aí, se você ler um pouco antes do capítulo 4, você vai ver texto, por exemplo, sobre a fidelidade de Deus, né? No capítulo 3, por exemplo, fala, ó, então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma, né? E aí, todo o texto está falando sobre a fidelidade de Deus. Aí no versículo 9 vai falar, todos são pecadores, né? Pois, bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem. Nenhum sequer, sua conversa é repulsiva, com o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes, goteja de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura. Né? Então todo o texto aqui está falando, o Paulo está falando o seguinte, ó, nós, os judeus, né? Nós que obedecemos a lei, que recebemos a lei, nós somos melhores do que os gentios? Não. Nós somos pecadores igual aos gentios. Não, mas nós obedecemos a lei. Somos pecadores. Tá? Versículo 21. Cristo tomou sobre si nosso castigo. Aí vai falar sobre a morte de Cristo. E aí no capítulo 4, Paulo vai falar sobre Abraão e que ele foi justificado pela fé. Por que pela fé? E não pelas obras? Porque as obras que Abraão praticou, e agora a gente vai ver lá na carta de Tiago, as obras que Abraão praticou não foram obras meritocráticas, vamos dizer assim. Abraão não fez para alcançar algo. Abraão fez por obediência. Deus falou para ele, ó, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te dar. Ele, sem ver Deus, ele ouve a voz de Deus, cata a sua família e pé na estrada. Confiou em Deus. Deus falou para ele,
eu vou te dar um filho. E ele já era bem velho. Ele confiou em Deus. Deus deu Isaac para ele. Aí depois que Deus dá o filho para ele, que ele tanto esperou, que ele tanto aguardou, e que Deus prometeu para ele que esse filho daria aí a ascendência a uma grande nação, Deus vem agora e fala para Abraão: eu quero que você sacrifique o seu filho. E Abraão, sem reclamar, pegou o filho dele. Abraão não falou assim, ó: mas Senhor, o Senhor me prometeu um filho, o Senhor me deu, agora o Senhor quer arrancar de mim? Ué, Senhor, mas cadê a promessa que o Senhor falou que o Senhor iria sair de mim uma grande nação, e agora o único filho que eu tenho da promessa, porque Ismael não era o filho da promessa, mas o único filho da promessa que o Senhor prometeu que eu iria ser pai de uma grande nação, de muitas nações através dele, o Senhor está pedindo para eu sacrificar ele? Mas Abraão não fez isso. Abraão simplesmente pegou o filho e: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas e o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Então Abraão, ele não fez as obras esperando receber algo em troca. Então veja que as obras de Abraão não eram obras meritocráticas. Então por isso que aqui Paulo está falando para os judeus em Roma que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Por quê? Porque Abraão não tinha obras meritocráticas. Porque toda a obra de Abraão era fruto da fé. Abraão não estava fazendo porque ele queria algo. Abraão não estava fazendo porque Deus prometeu algo. Abraão fez por causa da fé em Deus, porque ele cria em Deus cegamente, sem questionar. Tudo que Deus pedia, ele fazia. Ah, o Senhor vai me dar um filho? Tá, o dia que o Senhor me der, então eu vou pro deserto. Não, Abraão não fez isso. Ó, Senhor, eu vou, mas eu quero que o Senhor me dê um filho. Abraão não falou isso. Abraão nunca questionou Deus. Então, nesse contexto aqui, por que que Abraão ele foi justificado pela fé e não pelas obras? Porque Abraão foi o homem que ele não viveu pela barganha. Abraão não foi o homem que fez as coisas para Deus esperando algo em troca. Ele fez porque ele confiava em Deus. Então as obras que Paulo está falando aqui eram as obras meritocráticas que os judeus tinham, que eles achavam que eles eram melhores que os gentios, porque eles guardavam a lei, porque Deus prometeu a Abraão, porque Deus fez pacto com Abraão. Então o judeu ele se achava melhor do que todo mundo, ele se achava mais santo do que todo mundo. E aí Paulo vem quebrar esse paradigma e fala assim: não, vocês acham que vocês vão ser justificados por essas obras que vocês fazem? Não. Não vão. Abraão, ele não foi justificado pelas obras, por obedecer a Deus, fazendo obras esperando receber alguma coisa em troca. Abraão foi justificado pela fé dele, porque ele creu em Deus. Então as obras aqui que Paulo está falando são as obras meritocráticas. Tá? Agora, quando nós vamos para a carta de Tiago, no capítulo 2, aí as obras agora são frutos de arrependimento. As obras agora não são obras meritocráticas que a pessoa faz esperando receber alguma coisa em troca. Não, ela faz porque ela serve a Deus, porque ela ama a Deus. Tá? Então, agora, lendo a partir do verso 14, Tiago 2,14, é o que nós vamos entender que as obras que agora Tiago fala aqui são as obras como fruto do Espírito e não as obras meritórias. Tá? Então aqui o texto,
Tiago 2, a partir do verso 14, o título do texto aqui é: a fé sem obras é morta. Tá? Então vamos lá. De que adianta, meus irmãos, dizerem que tens fé se não a demonstram por meio de suas ações ou obras? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então veja que essa obra que Abraão fez aqui não foi uma obra meritória. Abraão ele fez porque ele obedeceu a Deus. Ou seja, é uma obra por obediência e não por barganha. Tá? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim, as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ou seja, Abraão creu em Deus. Abraão abandonou a sua cidade e foi para onde Deus mandou sem questionar. Deus prometeu um filho a Abraão, ele creu. Deus pediu para sacrificar, ele foi para sacrificar. Ele nunca questionou a Deus sobre tudo aquilo que Deus pediu para ele. Nunca. Por quê? Porque ele tinha fé em Deus. Então todas as obras que eu produzo, não esperando algo em troca, mas porque eu amo a Deus, porque eu obedeço a Deus e eu faço a vontade dele, são obras de cunho salvífico. Tá? Agora Tiago ele faz uma questão seguinte. Se você diz que tem fé, mas você não tem obras, a tua fé está morta. Por quê? Paulo também explica isso. Sabia? Porque as pessoas elas pegam Efésios, por exemplo, se a gente pegar aqui ó, o livro de Efésios, no capítulo 2, a galera adora tirar Efésios 2 de contexto, né? Como que a galera adora tirar Efésios de contexto? Mas vamos lá. Vamos dar uma corrida aqui em Efésios 2, só para vocês verem, tá? A galera começa a ler aqui, Paulo fala o seguinte, ó. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar como Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. E aí a galera adora esse versículo 8 isolado, né? Vocês são salvos pela graça,
por meio da fé, isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus, né? E aí a galera, tá vendo? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, né? Galera adora. Só que o texto ele não para no versículo 8. Ele vai também para o versículo 9 e 10, tá? Então, se vocês lerem, ó, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Salvos pela graça, por meio da fé. O caminho que conduz à salvação é o caminho da fé, tá? Isso, ou seja, a graça, não a fé, tá? Exegese básica do texto. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso, a graça, não vem de vocês. É uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Versículo 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Versículo 10 agora. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Veja, nós não somos salvos pelas obras. Mas, versículo 10, Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, nós somos salvos pela graça de Cristo. Por meio do quê? Da fé, do caminho da fé. E estas boas obras aqui, a qual o Senhor planejou para nós, são as obras da fé. Paulo escreveu Efésios. Sabe, o Paulo, lá de Romanos, que disse que Abraão não foi justificado pelas obras, e sim pela fé. Esse Paulo escreveu aqui Efésios, dizendo que nós não somos salvos pelas obras. A salvação é pela graça de Cristo. Só que nós somos salvos por meio da fé, e essa fé ela é acompanhada das boas obras a qual Deus planejou para nós de antemão. Deu para vocês entenderem agora? E aí, outro dia eu vi um pregador calvinista dando desculpa da carta de Tiago, porque a carta de Tiago fala que a fé sem obras é morta, que a justificação do homem na fé acontece pelas obras, né? Inclusive Lutero quis excluir a carta de Tiago da Bíblia, porque Lutero não concordava com isso, né? Lutero, Calvino, eles não concordavam com isso. E aí eles vêm e lê Efésios 2:8 e 9, mas eles não lê o versículo 10, que diz que Deus preparou de antemão as boas obras para que nós façamos. Deu para vocês entender? Então, no contexto de Romanos 4, Paulo está falando sobre as obras meritocráticas, aquelas obras que os fariseus, que os judeus eles praticavam, achando que eles alcançariam a graça de Cristo através dessa obediência e dessas obras que eles faziam. Ou seja, Deus salvava eles, mas eles davam um empurrãozinho para Deus. Não é verdade? Ó, Deus ele vem na nossa direção, mas a gente tem que ajudar Deus, porque sem a nossa ajuda nós não pode ser salvo, né? Os judeus pensavam assim. Então essa obra que aqui Paulo fala que Abraão não foi justificado pelas obras, foi as obras meritocráticas que os judeus praticavam. Agora, quando nós vamos para a carta de Tiago, as obras que justificam o homem, as obras que complementam a fé, são estas boas obras que Paulo escreve aqui em Efésios 2:10, que são as obras como resultado da conversão. Eu ajudo o próximo? Eu não ajudo o próximo porque eu vou receber meu galardão no céu. Eu ajudo o próximo porque eu quero um galardão no céu. Eu ajudo o próximo porque eu estou obedecendo a Deus. Deus falou assim: amai o próximo como a ti mesmo. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber.
Quando eu fui estrangeiro, vocês me hospedaram. Quando eu estive preso, vocês foram me visitar. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Mas, Senhor, quando nós fizemos essas coisas para o Senhor? Quando fizeres a um destes meus pequeninos, a mim estás fazendo. Tiago ainda escreve na sua carta que a verdadeira religião não é o calvinismo, não é o arminianismo, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, não é o evangelicalismo, não é o pentecostalismo, não é o adventismo do sétimo dia. A verdadeira religião é esta: cuidar do órfão e da viúva nos seus momentos de necessidade. Essa é a verdadeira religião, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a carta de Tiago. Deu para vocês entender? Sou casado há 18 anos, graças a Deus esse ano vai fazer 19 anos agora em maio que eu sou casado. Por que eu não traio a minha esposa? Porque eu sou crente. Não, eu não traio a minha esposa porque eu sou crente. Não. Eu não traio a minha esposa porque não faz parte do meu caráter. Eu me converti, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. E nessa ressurreição que eu tive com Cristo, das águas do batismo, adultério é uma coisa que não faz parte da minha natureza. Prejudicar os outros, tentar ferrar com a vida dos outros, eu não faço isso. Eu não deixo de fazer isso porque eu sou crente. Eu não faço isso porque não faz parte do meu caráter, não faz parte de mim, não faz parte da minha natureza. Ah, Leandro, mas você tem uma natureza pecadora. Não, mas não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já dizia o apóstolo Paulo. Então veja que quando eu faço uma obra boa, esperando receber uma atenção especial de Deus, tentando receber o céu, tentando receber um galardão, mas eu não tenho transformação de vida, eu vivo numa vida de pecado, não há justificação em mim. As minhas boas obras, elas não têm efeito em mim, por quê? Porque elas não são frutos da fé. Ah, mas eu tenho fé. Eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo. Eu prego na igreja, eu ensino as pessoas na escola dominical. São obras meritocráticas. Só que você não teve uma transformação de vida. Quando você está numa festinha da firma, você rebola até o chão. Né? Quando você está na rua, você adora ver uma lascividade. Você adora adulterar em pensamento. Você adora julgar os outros. Ou seja, você não é convertido. Você não anda pelo... As pessoas confundem fé com fideísmo. Deu para vocês entenderem a diferença? Então, quantos tipos de obra nós temos? Ó, 2 tipos. As obras meritocráticas, que são aquelas que eu faço porque eu quero receber alguma coisa em troca, mas elas não têm efeito, poder sobre mim, por quê? Porque eu não renunciei à minha carne, eu não luto contra o meu pecado, eu continuo vivendo uma vida de qualquer jeito, sem oração, sem leitura da palavra de Deus, sem comunhão com Deus. Então essas obras não têm poder para me salvar. Agora, a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida a Cristo, e eu deixo com que o Espírito Santo guie os meus passos, automaticamente eu vou produzir obras, boas obras de arrependimento, boas obras de salvação, boas obras que virão aperfeiçoar e completar a fé. E essas obras da fé é que me justificam perante Deus. Então eu quero que fique bem claro na mente de vocês essa diferença. Obras meritocráticas não servem de nada. Boas obras que são produzidas pela fé, essas justificam o homem. Romanos 4,
obras meritocráticas. Tiago 2, obras da fé. Deu para vocês entenderem? Eu vou ficando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem fazer perguntas, pode entrar em contato comigo, pode deixar o comentário aqui embaixo no vídeo, tá bom? Que a gente vai aos poucos tirando toda a dúvida de vocês. Então espero que vocês tenham entendido que não há uma contradição na Bíblia. Os contextos são diferentes. Em Romanos, obras meritocráticas. Em Tiago, obras, boas obras, aquelas que Deus planejou para nós, segundo Paulo, em Efésios 2:10, obras, frutos da fé. Ok? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.